Hoje eu vou ensinar vocês a adicionarem perguntas no Google Formulário e outras funções a mais. Primeiro ponto, quando abrir o Google Formulário, clique na engrenagem para você configurar o seu formulário. Coleta de e-mail você pode marcar, restringir apenas o usuário da Secretaria de Educação, ou seja, somente os alunos que fizeram login pelo domínio corporativo vai conseguir responder, limitar a uma única resposta. Aqui embaixo é importante, os participantes podem editar após o envio, ver gráfico de sumário e respostas do texto. Então, às vezes, é interessante o aluno poder editar, outras vezes não é, depende do tipo de atividade que você quer aplicar. A apresentação, mostrar a barra de processo, né, se ele está terminando ou não, e embaralhar a ordem das perguntas. O próprio formulário consegue embaralhar as questões para que elas fiquem em ordem diferente. E mensagem de confirmação você pode colocar: você concluiu sua atividade, você concluiu seu teste. Na opção teste você precisa clicar em criar teste, ok? Aí as pessoas liberam a nota imediatamente após o envio, automaticamente quando o aluno clica em enviar a nota vai para ele, ou posteriormente depois da revisão manual. Se você marcar essa opção, primeiro você vai ver o formulário e depois o professor libera a nota. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas e os valores. Você pode marcar ou desmarcar, depende da intenção da atividade. Clique em salvar. Agora eu vou mostrar para vocês como adicionar as perguntas, porque são vários tipos de pergunta que pode entrar dentro do Google Formulário. Primeiro ponto, coloque um título no formulário, uma descrição, a descrição é opcional, e nós vamos para a pergunta. Existem vários tipos de pergunta que você pode fazer. Se você clicar nesse sinalzinho de mais, ele vai adicionar uma pergunta. E aí você pode escolher entre resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção e entre outras. Eu adicionei uma pergunta de cada uma desse menu para a gente poder ver como que funciona. A primeira que eu coloquei aqui foi uma pergunta de múltipla escolha. Nessa questão, é a questão clássica de marcar com X, só que digital. Então, o aluno vai marcar qual é a opção correta. Se vocês observarem aqui embaixo, tem chave de correção. Se você clicar nela, você pode atribuir um ponto para a questão, que vai de 1, no mínimo 1, não aceita pontuação 0,5, não, só números inteiros, tá? E você pode marcar aqui qual é a resposta correta, que automaticamente o programa vai corrigir. Isso vale para todas as outras questões que eu vou mostrar para vocês. Basta clicar como concluído. Outra coisa interessante também aqui ainda é se você quiser dar um feedback da resposta. Então você pode adicionar um vídeo, adicionar um link, você pode falar sobre a resposta incorreta e você pode falar sobre a resposta correta. Isso é interessante às vezes, tá? Clique em concluído após finalizar. A segunda opção é resposta curta. Por exemplo, você quer perguntar ao aluno, você quer perguntar a uma pessoa, você é professor de história? A resposta ela é sim ou não, uma resposta curta, tá? Não está pedindo para justificar. Então você pode adicionar a resposta curta quando com uma palavra o aluno consegue responder aquela pergunta. Para a chave de correção, o mesmo processo. Pode adicionar ponto, adicionar a chave de correção e adicionar feedback da resposta. O mesmo processo do anterior. Caso você queira que o aluno descreva algo maior, você pode selecionar na opção parágrafo. No parágrafo, você vai fazer a pergunta e o aluno vai poder ter a chance de responder com uma resposta mais longa. O campo para resposta aceita vários caracteres. Se você quiser adicionar uma pergunta, para selecionar as questões verdadeiras, basta você clicar no sinal de mais, como vai fazer em todas as outras, e clicar na opção caixa de seleção. Na caixa de seleção, você vai poder adicionar várias alternativas. E o aluno vai marcar quantas alternativas ele quiser. Por exemplo, selecione todas as alternativas verdadeiras. Essa foi a minha questão. Então, eu vou lá em chave de correção
e vou colocar aqui quais são as verdadeiras. Posso atribuir um ponto para a questão e clicar em concluído. Então, nessa opção, o aluno vai poder marcar mais de uma vez. Outra opção para adicionar pergunta é lista suspensa. Na lista suspensa, o aluno vai abrir uma caixinha parecida com essa aqui, ó, com as opções que você colocou. Então, por exemplo, qual a sua idade? Aí eu adicionei 3 opções aqui, tá? Depois eu vou colocar o formulário para visualizar, vocês vão entender como que funciona essa lista suspensa. Próxima opção é bem interessante. É para enviar arquivo. Por exemplo, se você pede para o aluno tirar uma foto de sua janela e te enviar, ele vai fazer isso pelo WhatsApp ou por outro meio. Não precisa. Dentro do formulário, você pode clicar aqui em Upload de arquivo e você pode selecionar, inclusive, quais tipos de arquivo você quer receber. Por exemplo, se é uma foto, você só vai receber imagem. Pode escolher o tamanho máximo do arquivo, o número de arquivo que você quer receber e clicar em salvar. Quando o aluno chegar nessa questão, ele vai tirar a foto, vai anexar essa foto no campo que vai ter e vai poder te enviar. Outra coisa interessante é associar linha e coluna. Nessa opção é chamada de grade de múltipla escolha. Nessa opção você vai colocar, associa a linha com a coluna, tá? E aí você pode associar. Olha, todo ser vivo é composto por célula, todo ser vivo é composto por... Vou selecionar a resposta correta, estou fazendo o meu gabarito. A uracila é encontrada apenas no RNA. O gelo está no estado sólido. E você pode atribuir um ponto para cada uma dessas questões. E clica como concluído, a chave de correção já está montada. E o aluno vai poder associar a linha com a coluna. Essa outra opção aqui é bem parecida com a anterior. É grade de caixa de seleção. A diferença é que aqui o aluno vai poder selecionar mais de uma opção, tá? Então, quando eu adicionar lá para vocês o formulário, para vocês poderem ver como ficou essas questões, vocês vão perceber que o aluno pode adicionar mais uma. Então, por exemplo, olha, teste 1, eu vou marcar 1 como correta, mas se tivesse 2 respostas corretas, eu poderia marcar, ou até tudo. Tá? Então, o aluno, nessa opção, ele vai poder selecionar mais de uma vez. Ok? Outra coisa legal também é perguntar sobre datas. Então, caso você queira perguntar sobre uma data específica, você clica em data e aí você pode perguntar ao aluno qual mês, dia e ano do seu nascimento, ou perguntar alguma coisa relacionada com data. E aí vai abrir o campo para ele digitar a data no formato mês, dia, ano. Outra coisa que dá para fazer também é adicionar horário. Então, aqui, olha, qual o horário da sua aula de geografia? O aluno vai poder colocar aqui 8 horas da manhã, meio-dia. É interessante também. Bom, terminamos toda essa lista de perguntas. Essas são todas as opções que vocês podem fazer para as perguntas. Agora, nós vamos utilizar essa ferramenta que está do lado aqui, tá? Todas essas ferramentas. Então, nós vamos começar aqui. O sinal de mais, eu já falei, né? Que é o primeiro que vocês usam para adicionar as questões. Importar perguntas. Esse importar perguntas, você pode importar perguntas de outro formulário, caso vocês já tenham feito essa pergunta de algum lugar. Tá? Então, você pode clicar em algum formulário para abrir uma lista aqui do seu Drive. Essa função é muito pouco utilizada, mas caso vocês queiram importar alguma pergunta de um formulário, basta vocês clicarem e clicar em importar, em selecionar. Texto, né? Adicionar título e descrição, que foi o que eu fiz aqui, ó. Então, eu clico aqui, adicionar título e descrição. Posso colocar um título ou um texto mesmo, tá? E uma descrição, ela é opcional. Por que isso aqui é interessante? Às vezes é um resumo, você quer dar um resumo e não tem uma alternativa para o aluno responder. Você não quer colocar pergunta, você quer colocar um texto para ele ler. Talvez mais abaixo você até queira adicionar alguma pergunta, mas não nesse momento. Então,
você pode digitar o texto aqui ou mesmo colar e copiar, tá? Aí vai ficar parecido com esse daqui que eu fiz, ó. A educação não formal, tá? Vai aparecer com esse daqui. Se eu quisesse adicionar uma descrição, só colocar aqui. Ah, mas eu achei uma imagem legal, eu quero colocar uma foto assim no meio do formulário. E não quero colocar alternativa nem nada, só quero colocar um esquema. Por exemplo, um mapa mental, um resumo em formato de imagem. Basta vocês clicarem em imagem. Se a imagem estiver salva no computador, vocês vão clicar em procurar, tá? E vocês também podem pesquisar a imagem no Google. É o que eu fiz aqui. Eu pesquisei essa imagem, ó, desse prato com uma comida não saudável e uma comida saudável. E você adiciona aqui um título para essa imagem. A outra opção é você adicionar um vídeo. Se você clicar no símbolo adicionar vídeo, vai abrir essa janela. E aí você tem duas opções de adicionar. Pesquisar direto no YouTube, mas quando você pesquisa aqui, nem todos os vídeos estão disponíveis. Então, se você clicar em URL, você vai lá no YouTube, encontra o seu vídeo, copia a barra de endereço dele e cola aqui e clica em selecionar. Quando você faz isso, o vídeo já vai entrar no formulário. Você pode colocar um título para ele e pronto. Quando você clica nessa última opção, adicionar sessão, é como se você fosse mudar a página. Para o formulário não ficar muito longo, você pode adicionar uma sessão. Ou quando você troca de assunto. Ou quando você troca de disciplina. Então, quando você adiciona uma sessão, ele automaticamente vai abrir aqui a sessão. Você pode colocar um título, a descrição e colocar o que você quiser embaixo, no formato de pergunta, texto, imagem, aí é infinitas possibilidades praticamente, tá? Eu vou excluir e vou mostrar para vocês como ficou o nosso slide. Pronto. Eu abri aqui o formulário, né, para a gente visualizar como se nós fôssemos um aluno. E aqui está. Primeira pergunta, múltipla escolha, né? Você é professor de biologia? Sim. Você é professor de história? Resposta curta, lembra? Então eu coloco não. Conte um pouco sobre sua trajetória. Aqui é infinito. Você pode digitar, né, um parágrafo se você quiser. Selecione todas as alternativas verdadeiras. Aqui é caixa de seleção. Então eu vou adicionar as que eu acho que é verdadeira. Tá? A terra não é plana, a planta é um ser vivo e a girafa não é da fauna brasileira, eu vou deixar em branco. Lembra que eu falei da caixa suspensa? A caixa suspensa é isso daqui, olha. Qual a sua idade? Você seleciona e vai abrir as opções. A pessoa vai selecionar só uma. Tire uma foto da sua janela e envie. Eu vou tirar a foto, vou clicar em enviar e vou procurar o arquivo no meu celular ou no meu computador para poder enviar. E o professor vai receber esse arquivo lá. Associa a linha e a coluna, né? Aquela de associar. Então, é muito fácil fazer, ó. O gelo está no estado sólido. Todo ser vivo composto por célula. Observem que aqui eu consigo selecionar apenas uma, ó. Porque realmente é para associar só, tá? Essa outra opção aqui são as caixas de seleção, grande caixa de seleção, ou seja, aqui você pode selecionar mais de uma correta. Se tudo tivesse certo, eu poderia selecionar tranquilamente, tá? Aqui é a opção do mês de nascimento, mês, dia e ano. Então, eu vou colocar o meu aqui, ó, no formato dia, mês e ano. Qual o horário da aula de geografia? Eu poderia digitar aqui 8 horas. 8 horas da manhã é a aula de geografia. Aqui é aquele texto que eu coloquei, que eu não quero colocar nada, nenhuma pergunta, só quero colocar o texto. A imagem também, não queria colocar nenhuma pergunta, somente a imagem e o vídeo. Observe que apareceu o botão de próxima. Isso porque nós adicionamos a outra seção. Lembrem que estava ficando muito grande o formulário e nós adicionamos outra seção. Na outra seção eu coloquei o título e a descrição embaixo. Basta eu clicar em enviar e pronto.